Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações. Sou Hilgley Fagundes, hoje é dia 24 de fevereiro de 2020. Na descrição do vídeo você encontra o link para essa matéria, junto com esse vídeo do Herbert Passo Neto, muito bom, né? O assunto que ele aborda aqui, né, justamente sobre Bolsonaro, G1 e, claro, Fernando Haddad. Bom, galerinha, na descrição do vídeo, você que gosta do nosso canal, curte nosso trabalho, você vai encontrar aí conta bancária para aqueles que quiserem nos ajudar e dar uma forcinha, tá bom? Quem puder, por favor, dê uma colaboração aí pra gente, tá bom? Bom, gente, vamos falar justamente dos resultados da CPMI das fake news, né? E da forma que a imprensa trata isso daí. Eu achei muito bacana e vale a pena você ver isso também. Se inscreve, comenta, compartilha aqui, like maroto, aperte as notificações. Não esquece da nossa campanha para registrar o Aliança pelo Brasil. Na descrição do vídeo você encontra www.aliancapelobrasil.com.br. Você preenche, entra lá, preenche, imprime, leva no cartório de notas, reconhece, firma, assina, leva no cartório e troca o seu título de eleitor ou dos Correios e envia. Vamos à matéria? Olha só. Um furo que ninguém quer dar. Haddad usou 1000 vezes mais mensagens em massa do que Bolsonaro. Vamos lá. As últimas semanas foram marcadas por reviravoltas na CPMI das fake news. Os políticos e os jornalistas que antes acusavam Bolsonaro de ter fraudado as eleições agora se escondem e contam com a ajuda da maior parte da imprensa para abafar as declarações das testemunhas. Foram duas sequências de revelações. A primeira com o Hans River, ex-funcionário da IECOS, empresa de marketing digital que fez disparos de mensagens em massa. A segunda com o Lindolfo Alves, sócio proprietário da empresa. Ele não só confirmou algumas das declarações de River, como deu detalhes. Segundo o Lindolfo, a campanha de Bolsonaro chegou a contratar um pacote de 20 mil disparos pelo valor de R$ 1.680, mas utilizou apenas 900 disparos. Já Haddad investiu R$ 80 mil, o que daria para quase 1 milhão de disparos, ou seja, quase aproximadamente 1000 vezes mais mensagens de que Bolsonaro usou. Infelizmente, como a maior parte da imprensa joga contra Bolsonaro, a notícia do G1 tentou equiparar as ações, dizendo no título que Bolsonaro, Haddad e Meirelles usaram serviço de mensagens em massa, como se as ações estivessem no mesmo patamar. Quando não podem deixar de dar a notícia, sempre dão um jeito de sonegar ou mascarar as informações mais importantes. Vamos aqui ao vídeo. Só um critério rápido para você. Gente, aí você vai falar, mas o Bolsonaro usou. Só que o que o Bolsonaro usou está dentro da regra. Tudo na eleição tem limite. Você não pode fazer propaganda ilimitada, você não pode ter gastos ilimitados, tudo tem limite. Agora você compare. Bolsonaro, 2 milhões de reais para ganhar as eleições, Haddad 37. Ou foi 36 milhões. Olha a diferença, perdeu. Bolsonaro contrata um serviço de R$ 1.600, Haddad contrata um serviço de R$ 80 mil. Bolsonaro 20 mil, usa 900. Haddad quase 1 milhão de mensagens. E aí, o que você acha? Vamos à matéria? O vídeo? Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou comentar aqui sobre a CPMI das fake news. A gente teve aí uma série de reviravoltas, né, nas últimas semanas e todos aqueles que estavam antes acusando Bolsonaro de ter sido eleito, né, por fazer envio de mensagens em massa, agora estão fazendo de tudo para omitir, né, as novas revelações aí que vêm sendo feitas por testemunhas. A primeira sequência de revelações veio ali pelo Hans River, né, aquele ex-funcionário da IECOS. IECOS é a empresa de marketing digital que foi responsável por fazer esses envios de mensagens em massa. E o Hans River disse, entre outras coisas, que os envios foram feitos para o PT e não para o Bolsonaro, e a mídia, claro, está fazendo de tudo para omitir isso daí. Agora a gente já teve o dono da IECOS, um dos sócios, que também acabou dizendo a mesma coisa, né? Que foram feitos sim os envios para o PT e deu até os números. E a partir desses números que eu vou comentar aqui com vocês a forma que o G1 está tratando a notícia. Porque o que acontece? Várias dessas revelações que foram feitas aí pelas testemunhas, né, e que ainda que possam ser revelações discutíveis, bom, se elas fossem
para pesar contra o Bolsonaro, com certeza a mídia já estaria dando um destaque enorme, assim como deram para toda essa história muito antes de haver qualquer comprovação, tá? Então eu vou comentar aqui a forma que agora, né, que as notícias são contra aqueles que antes acusavam o Bolsonaro. Eu vou mostrar a forma que a mídia está trabalhando a notícia. Então primeiro eles estão tentando não dar notícia nenhuma sobre isso, sempre que tem um outro caso para poder fazer fugir do assunto, eles estão fugindo, e quando não dá para fugir do assunto, eles estão tendo a cara de pau de transformar a notícia de uma forma, né, que fica muito capciosa, que fica muito canalha. Eu vou explicar para vocês aí o que eles estão fazendo, até para quem tiver interesse, né, ficar mais esperto em relação a como absorver as notícias, né. Eu vou falar também qual seria o jeito que eu acho que é o jeito certo, o jeito honesto de dar uma notícia. Bom, a gente teve aí duas sequências de revelações. A primeira do Hans Hipper, né, que acabou também, né, além de ter feito a revelação lá de que mandou uma mensagem para o PT e não para o Bolsonaro, ele fez a acusação àquela moça lá, Patrícia Campos Melo, de que ela teria se insinuado sexualmente a ele. E isso aí acabou se tornando o assunto, né? Então eles já aproveitaram este outro assunto para encobrir o primeiro e mais importante, que seria aí o assunto do PT ter feito uso das mensagens em massa, né? Eles também aproveitaram, depois que o Bolsonaro fez a piada, para bater no Bolsonaro por conta disso, né? Já porque fica difícil ficar batendo só no Hans Hipper, né? Afinal o cara é negro, né? Tá desempregado, a vida dele foi devassada, né? Ficou arrasado ali por conta dessas iniciativas aí da Folha e da Patrícia Campos Melo, então fica meio, não dá para forçar muito para cima do cara para não pegar tão mal, né? E aí, claro, quando aparece Bolsonaro fazendo a piada, pronto, né? Já chegaram até a acusar o cara de ter cometido violência sexual. Não, veja, aquele sacavoto foi um absurdo, né? O cara falou que o Bolsonaro cometeu violência sexual contra jornalista só porque fez a piada, né? Bom, passando aí a história do Hans Hipper e toda a forma que a mídia se utilizou desses outros fatos para desviar o assunto, chegou no sócio da Iacons, e aí o cara trouxe alguns números que são interessantes para a gente analisar, né? Ele falou que o Bolsonaro acabou fazendo sim um contrato de mensagens em massa, mas um contratinho baratinho, e que nem chegou a fazer uso desses envios. E aí é que vem a outra notícia que ninguém quer dar, né? A notícia que eu gostaria de dar é o seguinte, né? O PT, ele fez a campanha do Haddad 1000 vezes mais envio de mensagens em massa do que o Bolsonaro. 1000 vezes, para ser mais preciso, 1058 vezes, tá? Agora, óbvio que o G1 não vai dar essa notícia jamais, né? O que o G1 está fazendo no título da notícia é equiparar, né, grandezas completamente diferentes para enganar o leitor, como se tudo fosse a mesma coisa, né? Afinal, existem os leitores de títulos e, como eu já falei aqui no meu canal, não há mal nenhum em haver leitores de títulos. O jornalismo honesto e decente, ele é feito contando com isso, né? Ele é feito para que você possa ficar bem informado. Veja, você vai saber o que está acontecendo. Se você pega o jornal e lê todos os títulos das notícias, você gastou pouco tempo e você já sabe o que está acontecendo ou o que aconteceu. Quando você se interessa por uma daquelas notícias, aí você vai ler o lead, né, que é aquele primeiro parágrafo que teria que trazer as principais informações, e se você se interessar mais ainda, se você vai ler o resto todo. Ou seja, você lê o título para saber o que aconteceu ou o que está acontecendo, tá? Se você tiver mais interesse, aí você vai procurar ler a matéria para você saber como está acontecendo, por que está acontecendo, quem está fazendo acontecer, para quem está acontecendo. Enfim, é assim que funciona o jornalismo mais decente, né? Ninguém vai ler todas as notícias até o fim, né? Mas a mídia se aproveita disso para fazer um título que não informa. E o título inicial da notícia foi o seguinte, foi: Bolsonaro, Haddad e Meirelles fizeram uso das mensagens em massa, segundo o dono da Iacons. Ou seja, eles vão equiparar três coisas completamente diferentes. O Haddad, ele fez 1000 vezes mais, porque veja só, o Bolsonaro teve ali um contrato de R$ 1.650, que dava direito a ele a 20 mil disparos para o Bolsonaro, tá? E o Bolsonaro acabou fazendo uso somente de 900 disparos, tá? Mandou só para 900 destinatários.
Já o Haddad, ele contratou 80 mil reais. Veja, Bolsonaro contratou 1.680, míseros 1.680 reais, que o Haddad contratou só da Iacons, né? Só da Iacons, que foi a empresa chamada lá para a CPMI, contratou 80 mil. Na matéria, lá no miolo, eles não explicam quantos disparos do Haddad tinha direito. Mas se você fizer o cálculo, né? 1.680 dá direito a 20 mil, que era o que o Bolsonaro tinha. Né? Se você joga isso, faz a regrinha de 3 para 80 mil, você vai ver que o Haddad tinha direito ali a aproximadamente 950 mil disparos, ou seja, quase 1 milhão de disparos. E aí quando você vê que o Bolsonaro usou só 900, tá? E o Haddad fez uso ali de quase 1 milhão, então você está vendo ali que o Haddad, né, usou aproximadamente 1000 vezes mais disparos de mensagens em massa do que o Bolsonaro, ou seja, tem uma grandeza completamente diferente e que o João tenta fingir que é tudo igual. Haddad fez e Bolsonaro fez também, tá? E o pior, o título ainda cita o Meirelles, né? Haddad, Bolsonaro e Meirelles, como se fosse tudo a mesma coisa, e o Meirelles, ele merece uma notícia à parte, né? Porque, veja, sabe quanto que o Meirelles gastou? 2 milhões, veja, Bolsonaro 1.680 reais, Haddad 80 mil reais, Meirelles 2 milhões de reais, né? Para um pacote, segundo a matéria do G1, um pacote que dava direito a ele aí a 10 a 15 milhões de disparos. Poxa, isso é uma notícia à parte e que o G1 deixa lá no miolinho, né? No miolinho, ou seja, a parte principal de uma notícia é o título. O título é a parte principal da notícia. Por quê? Porque é o que todo mundo vai ler, né? Todo mundo vai ler um monte de título e as pessoas vão se aprofundar somente naquelas notícias onde elas têm mais interesse, tá? É assim que funciona o jornalismo. Então o título é a parte mais importante e justamente no título o João vai lá e pega 3 coisas completamente diferentes e bota. Começa falando do Bolsonaro ainda. Bolsonaro, Haddad e Meirelles fizeram uso de mensagens em massa, segundo o dono da Iacons. Ou seja, vai deixar as pessoas mal informadas, vai deixar as pessoas desinformadas, tá? Então, um título que qualquer estagiário de jornalismo, qualquer aluno, né, de primeiro e segundo ano, que não for uma pessoa desonesta, né, e nem tiver muito problema cognitivo, vai saber que esse não seria um título honesto, porque esse título não explica o que aconteceu. Ele não traz ali qual é o fato principal. O fato principal não é que os 3 usaram, né, a não ser que você queira equiparar os 3. Aí pode ser o fato principal para você, ou seja, para o recorte que você quer fazer, né, o fato dos 3 terem utilizado é o mais importante. Mas, poxa, quando você vai quantificar, você vai ver que poxa, o Bolsonaro fez um uso ali irrisório, enquanto o Haddad fez um uso bastante efetivo, 1000 vezes maior, 1058 vezes maior, e o Meirelles fez algo monstruoso, gastou 2 milhões para ficar mandando mensagem, né? E isso fica morto ali dentro do miolinho da matéria, que uma minoria de pessoas apenas é que vai se dar o trabalho de ler, né? Outra leitura que se podia fazer ali é que o dono da Iacons também desmentiu a Folha, desmentiu a Patrícia Campos Melo. Opa, olha aí temos uma outra notícia, temos um outro título digno de ser ali publicado e que, né, o G1 não fez a menor questão de publicar. Então, meus amigos, é assim que a mídia trabalha, é assim que a mídia funciona, tá? Quando ela não pode não dar a notícia, ela dá a notícia, mas ela não dá a informação, ela só nega a informação dando a notícia. Essa aqui é a arte desse jornalismo militante e é o resultado aí, né, de décadas de cursos de jornalismo que são voltados para formar militantes, né, justiceiros sociais disfarçados de jornalistas. Espero que esse papo tenha sido útil aí mais uma vez. Um forte abraço, fiquem com Deus. Valeu! Gente, só pra gente encerrar, não vou comentar, porque ele já explicou muito bem explicado isso aqui, o Herbert. Isso me lembra o Flávio Bolsonaro, a mesma proporção. A mídia disparou à vontade em cima do cara. Em contrapartida, ninguém via falar de André Siciliano. Flávio Bolsonaro, 1.200.000. André Siciliano, 49 milhões de reais, uma besteirinha beirando ali os 50 milhões de reais. E você não vê uma linha na imprensa. Mas de Flávio Bolsonaro, que estava em 17º, num total de 21 nomes,
A mídia em peso caiu em cima. André Siciliano estava no topo da lista em primeiro lugar. Ninguém, ó. Essa é a nossa imprensa brasileira. Canal Brasil Notícias. Fui.